No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a aplicação da lei penal no espaço, concluindo o nosso estudo sobre a aplicação da lei penal. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo. Meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui materiais gratuitos em PDF para concurseiros e eu comento estes materiais em vídeo. Então, não deixe de fazer a sua inscrição e de ativar as notificações. Para acessar estes materiais em PDF, basta clicar em um link que está disponível na descrição deste vídeo. Mas vamos ao conteúdo e hoje nós vamos falar sobre a aplicação da lei penal no espaço. Quem acompanha o canal sabe que nós já falamos sobre o artigo 1º do Código Penal, que traz dois importantes princípios relacionados à aplicação da lei penal. Já falamos também do artigo 2º ao 4º do Código Penal, que trata da aplicação da lei penal no tempo, e hoje então nós vamos concluir o nosso estudo falando sobre a aplicação da lei penal no espaço. Pessoal, os princípios que regem a aplicação da lei penal no espaço nada mais são do que regras que estabelecem o limite físico de validade da lei penal brasileira. E estas regras, então, elas estão do artigo 5º ao 8º do Código Penal, e eu vou começar lendo para vocês o artigo 5º do Código Penal. Vamos lá. Este artigo, ele nos traz o princípio da territorialidade e estabelece o seguinte: aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Pessoal, é muito importante que vocês não confundam os princípios que regem a aplicação da lei penal no tempo com os princípios que regem a aplicação da lei penal no espaço, que são estes princípios que nós iremos falar a partir de agora. O artigo 5º, ele traz um importante princípio em se tratando de aplicação da lei penal no espaço, que é o princípio da territorialidade. Segundo este princípio, aqueles que cometerem um crime no território nacional, eles se submetem à aplicação da lei penal brasileira. Mas existem exceções, já que o artigo 5º refere que aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Ou seja, pessoal, a gente não pode afirmar que sempre será aplicada a lei penal brasileira aos crimes cometidos em território nacional, como, por exemplo, um crime praticado no Brasil por um diplomata de outro país. Nesta situação, poderá não ser aplicada a lei penal brasileira. Sendo assim, considerando que existem exceções, a doutrina entende que o princípio da territorialidade, ele não é puro. Portanto, pessoal, se entende que o Código Penal brasileiro adota o princípio da territorialidade temperada. Mas vamos continuar. Então, em relação à aplicação da lei penal, em se tratando de embarcações e aeronaves brasileiras, vocês devem
observar que, em se tratando de aeronaves ou embarcações de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, se aplica a lei penal brasileira onde quer que elas se encontrem. E, em se tratando de aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, só será aplicada a lei penal brasileira aquelas que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, ou seja, que se encontrem no espaço aéreo ou alto mar brasileiro, pois nestas duas situações, estas aeronaves e estas embarcações serão consideradas como extensão do território nacional. Além disso, pessoal, é possível aplicar a lei penal brasileira também às aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada que se achem em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente ou então em porto ou mar territorial do Brasil. Então, se ocorrer um crime em uma aeronave ou embarcação oficial do governo brasileiro, ainda que em outro país, se aplica o Código Penal brasileiro. Mas, em se tratando de embarcações ou aeronaves brasileiras privadas, só será aplicado o Código Penal, só será aplicada a lei penal se estas embarcações se encontrarem no espaço aéreo ou em mar territorial do Brasil. Mas vamos, pessoal, ao artigo 7º. Vamos falar agora do princípio da extraterritorialidade e depois eu volto para conversar com vocês sobre o artigo 6º. O artigo 7º do Código Penal trata dos crimes que ocorrem no estrangeiro, mas que o Código Penal determina que se aplique a lei penal brasileira. Percebam a diferença do artigo 5º, que traz o princípio da territorialidade, ou seja, crimes que acontecem em território nacional, para o artigo 7º, que traz o princípio da extraterritorialidade, ou seja, crimes que acontecem fora do território nacional, mas que se aplica a lei penal brasileira. E aqui eu chamo a atenção de vocês, pessoal, porque em se tratando de embarcações e aeronaves oficiais do governo brasileiro, ainda que em outro país, que é a situação trazida pelo artigo 5º do Código Penal, ou seja, o princípio da territorialidade, se aplica a lei penal brasileira porque se entende que elas se tratam de uma extensão do território nacional. Portanto, em relação a estas embarcações, nós temos o princípio da territorialidade. Percebam então a diferença, porque no artigo 7º ele traz o princípio da extraterritorialidade, ou seja, crimes que ocorrem no exterior, mas que o Código Penal determina que se aplique a lei penal brasileira. Vamos lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1º, os crimes. Pessoal, neste ponto eu quero fazer duas observações. A primeira delas é que o princípio da extraterritorialidade aplica-se apenas aos crimes cometidos no estrangeiro, não se aplicando às contravenções penais. E a segunda observação é que este inciso 1º, ele traz o princípio da extraterritorialidade incondicionada, ou seja, a lei penal ela será aplicada independentemente de qualquer condição se ocorrerem algumas destas situações que eu irei ler agora para vocês. Vamos lá. A linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Percebam então que até aqui nós estávamos tratando da extraterritorialidade
incondicionada, ou seja, a lei penal será aplicada independentemente de qualquer condição. Mas o inciso 2º nos traz a extraterritorialidade condicionada, ou seja, para que seja aplicada a lei penal, devem ser observadas algumas condições. Vamos lá. Os crimes, a linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, a linha B, praticados por brasileiro, a linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Percebam, pessoal, que se tratam de aeronaves brasileiras de propriedade privada ou mercantes que estão no estrangeiro e lá não foram julgadas, então aplica-se a lei penal brasileira. Mas vamos continuar. O parágrafo 1º refere que, nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, pessoal, tendo em vista a gravidade daqueles crimes, o agente será sempre punido, ainda que já tenha sido punido no estrangeiro, ainda que já tenha sido punido de acordo com a lei penal estrangeira, ele responderá também de acordo com o Código Penal. Portanto, aqui nós temos o princípio da extraterritorialidade incondicionada, ou seja, a lei penal brasileira será sempre aplicada. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Primeira condição, entrar o agente no território nacional. Segunda condição, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Terceira condição, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Quarta condição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E quinta condição, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Percebam então, pessoal, que o parágrafo 2º, então, ele traz as condições que devem ser observadas para que haja a aplicação da lei penal brasileira nos casos do inciso 2º. Portanto, por isso chamamos de princípio da extraterritorialidade condicionada, porque devem ser observadas conjuntamente, ou seja, devem ser observadas todas estas condições para que haja a aplicação da lei penal brasileira. Mas vamos continuar. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A, não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B, houve requisição do ministro da Justiça. Ou seja, pessoal, mais um caso de extraterritorialidade condicionada. Percebam que o artigo 7º elenca crimes em que tanto a ação como a consumação ocorrem no estrangeiro, mas que o Código Penal determina que se aplique a lei penal brasileira. Além disto, pessoal, percebam que a extraterritorialidade aplica-se apenas aos crimes que ocorrem no estrangeiro, não se aplicando às contravenções penais. Portanto, o princípio da extraterritorialidade exclui as contravenções penais. Mas vamos esquematizar. Conforme eu falei para vocês, o artigo 7º do Código Penal, ele nos traz o princípio da extraterritorialidade, sendo que em seu inciso 1º nós temos o princípio da extraterritorialidade incondicionada, ou seja, o inciso 1º elenca aqueles crimes em que, independentemente de qualquer condição, sempre será aplicada a lei penal brasileira. Ou seja, pessoal, ainda que este indivíduo já tenha sido punido, já tenha respondido de acordo com a lei penal estrangeira, ainda assim será aplicada a ele a lei penal brasileira e ele irá responder também no Brasil por estes crimes.
e isto não configura o princípio do non bis in idem, não viola o princípio do non bis in idem, porque o princípio do non bis in idem, ele estabelece que um sujeito não poderá ser punido pelo mesmo crime dentro do território brasileiro, dentro do mesmo território. Portanto, nestas hipóteses trazidas pelo inciso 1º, ainda que o sujeito responda pelo mesmo crime no estrangeiro e no Brasil, não viola o princípio do non bis in idem. Mas, pessoal, continuando, no inciso 2º, então nós temos hipóteses de extraterritorialidade condicionada, ou seja, devem ser observadas todas aquelas condições trazidas pelo parágrafo 2º para que seja aplicada a lei penal brasileira. E estas condições, elas devem ser observadas conjuntamente, ou seja, devem ser observadas todas as condições. Sendo assim, o inciso 1º deve ser lido juntamente com o parágrafo 1º, e aqui nós temos então o princípio da extraterritorialidade incondicionada, enquanto que o inciso 2º deve ser lido juntamente com o parágrafo 2º, e aqui nós temos o princípio da extraterritorialidade condicionada, e é importante destacar aqui que devem ser observadas todas as condições trazidas pelo parágrafo 2º para que seja aplicada a lei penal brasileira. E, por fim, então, no parágrafo 3º do artigo 7º, nós temos mais uma hipótese de extraterritorialidade condicionada. Mas vamos ao artigo 6º do Código Penal, que nos traz uma regra sobre o lugar do crime. E aqui existem dois pontos importantes que eu preciso falar com vocês. O primeiro deles, pessoal, é que esta regra ela não tem nada a ver com competência para julgar, já que competência para julgar é tratada no Código de Processo Penal. E aqui nós estamos tratando de uma regra relacionada ao lugar do crime, ou seja, uma regra que estabelece se será aplicada a lei penal ou não, considerando o local onde o crime aconteceu. O segundo ponto importante que eu preciso comentar com vocês é que vocês não podem confundir o artigo 4º do Código Penal, que traz uma regra sobre o tempo do crime, com o artigo 6º do Código Penal, que traz uma regra sobre o lugar do crime. Pessoal, quanto ao tempo do crime, conforme nós estudamos, o Código Penal brasileiro adota a teoria da ação ou teoria da atividade. Mas, pessoal, em relação ao lugar do crime, que é a regra trazida pelo artigo 6º do Código Penal, aqui se adota a teoria da ubiquidade ou teoria mista. Ou seja, aplica-se a lei penal brasileira independentemente de onde se deu a ação ou o resultado. Mas vamos à letra da lei, vamos ao artigo 6º e eu vou colocar ele na tela para vocês. Lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pessoal, esta regra ela é trazida para aqueles crimes que ocorrem em faixa de fronteira. Como, por exemplo, imaginem um crime que aconteceu em uma cidade brasileira que faz fronteira com outro país, como, por exemplo, com a Argentina. Então, a ação, o ato de ferir a vítima se deu na cidade brasileira, mas o resultado, a morte da vítima, se dá no estrangeiro. Pessoal, imaginem que esta vítima foi ferida no Brasil, mas foi atendida no estrangeiro e acabou falecendo então no estrangeiro. Sendo assim, pessoal, conforme esta regra trazida pelo artigo 6º, uma regra referente ao lugar do crime, então independe onde se deu a ação ou o resultado, né? Portanto, independe se a vítima foi ferida no Brasil e faleceu no estrangeiro, ou então se ela foi ferida no estrangeiro e acabou falecendo no Brasil, sempre será aplicada a lei penal brasileira a estes casos. Portanto, o Brasil adota a teoria
da ubiquidade ou teoria mista em se tratando de lugar do crime. Mas vamos ao artigo 8º do Código Penal e assim a gente finaliza o nosso estudo sobre a aplicação da lei penal no espaço. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Pessoal, percebam que o artigo 8º traz uma regra que se aplica apenas aos casos de extraterritorialidade incondicionada, pois apenas nestes casos o indivíduo pode responder pelo mesmo crime no estrangeiro e no Brasil, sendo que, em se tratando de extraterritorialidade condicionada, nós temos que uma das condições para que seja aplicada a lei penal brasileira é justamente que este sujeito, que este indivíduo autor do crime, ele não tenha sido punido no estrangeiro. Portanto, então, esta regra aqui do artigo 8º, ela se aplica àqueles casos que são trazidos pelo artigo 7º, inciso 1º, ou seja, hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Então, esta regra se aplica àquela pessoa que cometeu um crime e foi condenada no estrangeiro, cumpriu pena no estrangeiro, mas irá responder pelo mesmo crime no Brasil. Pessoal, se as penas forem diversas, então a pena cumprida no estrangeiro irá atenuar a pena imposta no Brasil. Se as penas forem idênticas, a pena cumprida no estrangeiro será computada na pena imposta no Brasil. E assim, nós concluímos a nossa análise sobre a aplicação da lei penal no espaço, mas em se tratando de aplicação da lei penal, eu ainda gostaria de comentar com vocês alguns artigos, já que nós estudamos até o artigo 8º e este assunto vai até o artigo 12 do Código Penal. Portanto, eu irei fazer um vídeo adicional e na próxima semana, então, nós finalizamos este conteúdo, finalizamos a nossa análise sobre a aplicação da lei penal. Estes últimos artigos não são muito cobrados em provas de concursos públicos, mas para que a nossa análise fique bem completa, então, eu irei comentar também estes artigos. E era isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo. Se ficaram com alguma dúvida, deixem a sua dúvida aqui nos comentários, mas não deixem de se inscrever aqui no canal, de curtir, de comentar os vídeos. Me sigam também no Instagram e bons estudos!